Meus queridos colegas, vamos lá, continuando com o nosso estudo de processo penal, mais precisamente a ação penal. E no vídeo anterior, nós trabalhamos aqui a classificação da ação penal. Então, no item 7, o que foi objeto de estudo por nós foi a matéria classificação da ação penal. Falei com vocês que a doutrina divide em ação penal pública e ação penal privada, tá? Neste vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar, a partir de agora, os princípios aplicáveis à ação penal. Agora, nesse tópico 8, podem até anotar no caderno de vocês, tópico 8, princípios aplicáveis à ação penal. E como é que eu vou procurar trabalhar isso com vocês? Eu vou subdividir esse tópico 8 em 3 subtópicos, nos seguintes termos, ó. Primeiro, eu vou trabalhar com vocês sobre os princípios comuns. E o que eu quero com isso dizer? Princípios comuns à ação penal pública e princípios comuns à ação penal privada. Esse tópico, portanto, que nós vamos ver oportunamente, vai ser aqui com vocês estabelecidos os princípios comuns tanto aplicáveis à ação penal pública e à ação penal privada. Depois a gente passa a estudar os princípios específicos da ação penal pública e a gente termina os princípios com os princípios específicos da ação penal privada. Então a gente vai dividir em si em 3 partes, tá? Então anotem no caderno de vocês, por gentileza. Item 8, tópico 8, princípios da ação penal. Tópico 8, princípios da ação penal. 8.1, princípios comuns. 8.1, princípios comuns. E com isso, o que eu estou aqui a afirmar com os senhores? 8.1 são princípios aplicáveis tanto à ação penal pública como à ação penal privada. Por isso que é comum a ambos os tipos de ação. Dentre eles, senhores, a doutrina destaca 3 princípios que se aplicam tanto na ação penal privada como na ação penal pública. E o primeiro deles, letra A, coloquem aí, letra A, princípio da inércia. Letra A, princípio da inércia. O que a gente pode extrair do que se denomina, do denominado princípio da inércia? O princípio da inércia, senhores, nada mais é do que a proibição de se iniciar um processo criminal ex officio, de se iniciar um processo criminal de ofício. Ao juízo não é permitido iniciar um processo condenatório de ofício. É isso que a gente extrai de conceituação do princípio da inércia, significando que o juízo não pode iniciar um processo criminal de ofício. De onde a gente extrai esse respectivo princípio? De acordo com a doutrina, nós podemos extrair o princípio da inércia lá do artigo 129, inciso 1º da Constituição, que atribui a esta função na ação penal pública ao Ministério Público. E quando ele assim o faz, está a se dizer que nós adotamos o sistema acusatório. A partir do momento em que se adota o sistema acusatório, tem que haver essa separação entre a função de acusar, entre a função de julgar e a função de defender. Se deve haver essa separação entre essas 3 funções, não há que se falar mais nos dias de hoje no denominado processo iniciado de ofício pelo juízo. Então o processo deve iniciado por denúncia do Ministério Público, em se tratando de ação penal pública, ou através de queixa-crime, em se tratando de ação penal privada. Mas nunca, em hipótese alguma, se inicia processo penal condenatório de ofício pelo respectivo magistrado. Com base nisso, senhores, tomem cuidado com o artigo 26 do Código de Processo Penal. Eu vou até tomar a liberdade de ler o artigo 26 com os senhores e explicar que, obviamente, o mesmo não encontra-se recepcionado pelo texto constitucional,
Olha o que diz o artigo 26 do Código de Processo Penal. A ação penal nas contravenções será iniciado com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. O artigo 26, se vocês se aterem ao mesmo, ele está dizendo que, em se tratando de uma contravenção penal, essa ação penal poderá ser iniciada por uma portaria expedida pelo juízo, por uma portaria expedida pela autoridade judiciária. O que esse dispositivo está a dizer é autorizar o início de uma ação penal por meio de uma portaria exercida de ofício pela autoridade judiciária. Senhores, com o texto constitucional, não há mais que se falar em processo penal condenatório de ofício. Se não há mais que se falar em processo condenatório de ofício, esqueçam a aplicação do artigo 26 do Código de Processo Penal. Tal dispositivo não fora recepcionado pela Constituição da República, uma vez que afronta contra o sistema acusatório estabelecido pelo texto constitucional e hoje em dia, com o pacote anticrime, estabelecido também lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, que diz expressamente que nós adotamos o sistema acusatório. Então risquem o artigo 26 do código de vocês, já que tal dispositivo não encontra-se recepcionado pela Constituição Federal, tá? A inércia, senhores, nada mais é do que um consectário lógico da imparcialidade. Imaginem vocês, imaginem a aberração de se permitir que alguém inicie o processo criminal, alguém faça a denúncia, e esse mesmo alguém que faça a denúncia julgue. Por óbvio que esse sujeito que julga não tem imparcialidade devida para o julgamento do feito. É ele que está dizendo que o sujeito praticou atividade criminosa. Como é que ele tem a imparcialidade que se requer em um processo penal justo de dizer se aquele sujeito praticou ou não a infração criminal, a imputação ali elencada em relação àquela respectiva pessoa? Óbvio, senhores, que aqui se trata de típico caso de preservação da imparcialidade do juízo, razão pela qual não se admite, conforme já dito, início de processo criminal condenatório de ofício. Agora, tomem cuidado com a seguinte indagação. Eles podem dizer o seguinte: é possível, eles vão fazer essa pergunta para vocês, é possível a instauração de um processo penal de ofício? Vou repetir. É possível, diante do ordenamento jurídico brasileiro, a instauração de um processo criminal de ofício? O que nós vimos até agora? E eu tomei cuidado ao elencar isso com vocês. Eu falei, não se pode iniciar processo condenatório de ofício. Se não se pode iniciar processo condenatório de ofício, é possível que se inicie um processo criminal de ofício, desde que ele não seja condenatório. Típico exemplo que ocorre todo santo dia nos tribunais: concessão de habeas corpus de ofício. Imagine a seguinte hipótese, para ficar mais claro o exemplo para vocês. Determinado sujeito foi condenado à prática de determinado delito. Ele apresenta recurso e se esquece lá de elencar uma nulidade absoluta, uma prescrição, uma decadência. Ele não alega isso em tese de defesa. E ele ali apenas se circunscreve, sua defesa é feita com base no mérito. A apelação dele discorre apenas com relação ao mérito da imputação e não a esses outros elementos. O feito é levado a julgamento pelo tribunal. O tribunal, o tribunal competente verifica que ali tem uma nulidade absoluta. O tribunal verifica que ali tem uma prescrição. Isso não impede, senhores, de se conhecer aquela nulidade absoluta,
de se conhecer aquela prescrição, porque quando se assim estar a fazer, está se concedendo ali, na verdade, um habeas corpus de ofício. Está se permitindo que a autoridade judiciária haja de ofício, mas não para condenar determinadas pessoas. Porra, Tufão, sacanagem, aí você traga meu vídeo. Tufão, vem cá pro pessoal te ver. Tufão, meu gatinho, olha lá. Olha lá, você pegou ela, Tufão. Ó, você não pode passar aqui, vai lá pra sua cama. Voltemos aí, olha só, senhor. Desculpe, mas em casa é assim mesmo. Passa menino, passa mãe, passa cachorro, gato, papagaio, não tem jeito não. Mas saibam, senhores, que o Código permite a concessão de habeas corpus de ofício. Não tem problema nenhum nisso. E por quê? Porque não é um processo penal condenatório. É um típico processo penal, entre aspas, vamos assim dizer, liberatório, tá? Quer ver uma outra hipótese de início de processo de ofício? Execução de sentença penal condenatória. A execução da sentença penal condenatória, ela é feita de ofício, porque o Estado não vai ali aguardar que o Ministério Público, eventualmente, proponha a execução de uma sentença penal condenatória, que o querelante propõe uma execução de uma sentença penal condenatória. Não. O Estado ali tem que agir de ofício, já que é ele que tem a titularidade e o poder-dever de aplicar a sanção e cumprir a sanção quando ela for aplicada. Então, diferentemente lá do juízo civil, aonde tem o processo de conhecimento, tem a condenação, e para executar aquilo depende necessariamente da manifestação de vontade do exequente, no processo criminal não. Transitou em julgado, a execução também é feita de ofício, mas não é um processo condenatório em si. Ali eu estou apenas executando o que foi decidido em um processo penal condenatório. Tá, senhores? Então, saibamos que o que a gente tem que saber, tipicamente, do princípio da inércia é: ao juízo não é permitido iniciar um processo condenatório de ofício, razão pela qual o artigo 26 do Código de Processo Penal, que permite o início de processo de ofício em se tratando de contravenção, não foi recepcionado. A doutrina chamava isso de processo judicialiforme. O que é processo judicialiforme? É uma ação penal iniciada de ofício pelo juízo. Quando que isso podia? Antes do texto constitucional, artigo 26 do CPP. Hoje não mais. E lembre-se que isso não significa que o juízo não pode agir de ofício no processo penal, inclusive iniciando a ação penal, desde que esse início da ação penal seja para liberdade do sujeito, concedendo-se habeas corpus de ofício. E por último, é possível também, não é só possível, como é obrigatório, a execução da sentença penal de ofício. Beleza? Vamos anotar essas principais ideias no caderno de vocês para ficar sistematizada a matéria, tá? Então nós estamos no tópico 8, mais precisamente 8.1, princípios comuns, desculpem. Letra A, princípio da inércia. Escrevam à frente de princípio da inércia. Coloquem assim, ó. Decorre de tal princípio que não se permite o início de um processo criminal condenatório de ofício, que não se permite o início de processo criminal condenatório de ofício. Ponto parágrafo. Diante de tal fato, o artigo 26 do CPP, diante de tal fato, o artigo 26 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não foi recepcionado pela Constituição Federal. Já que o mesmo permite o início de processo condenatório
de ofício, denominado de processo judicialiforme, denominado de processo judicialiforme. Ponto parágrafo. O que o princípio da inércia veda? O que o princípio da inércia veda é a proibição de início de ofício de processo penal condenatório. De processo penal condenatório. Mas permite a concessão de habeas corpus de ofício, mas permite a concessão de habeas corpus de ofício, assim como o início da execução criminal de ofício, assim como o início da execução criminal de ofício, uma vez que não são ações penais condenatórias. Uma vez que não são ações penais condenatórias. Tô indo um pouco rápido ao digitar, porque aí vocês param o vídeo aí, não tem problema, tá? Mas aí eu vou um pouco mais rápido na hora de digitar. Tranquilo? Próximo princípio, letra B. Princípio, escrevam aí, do ne bis in idem processual. Princípio do ne bis in idem processual. Olha, esse princípio, ele não está extraído expressamente do texto constitucional, vamos assim dizer, de uma forma muito clara. A gente não pega na Constituição Federal e o encontra dizendo da seguinte forma: ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Isso a gente não encontra expressamente. Mas, entretanto, a maioria da doutrina entende que é um princípio implícito na Constituição que se extrai da cláusula do devido processo legal, tá? O devido processo legal, este sim expresso, significa dizer que eu posso extrair desse devido processo legal a cláusula do ne bis in idem processual. A despeito disso, no Pacto de São José, ou seja, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, mais precisamente lá no artigo 8º, em seu parágrafo 4º, é expresso tal princípio. Respectiva convenção não permite, em hipótese alguma, a imputação contra a mesma pessoa duas vezes. E é isso que sugere o princípio do ne bis in idem processual. O que é ne bis in idem processual? Não se pode acusar o mesmo sujeito duas vezes pelo mesmo fato criminoso. Eu só posso acusar o mesmo sujeito uma única vez pelo mesmo fato criminoso, já que ele só pode ser processado por aquele fato uma única vez. Se ele foi absolvido pela prescrição, se ele foi absolvido porque não teve provas, já era. Se a sentença transitou em julgado, mesmo que surjam provas posteriores, mesmo que surjam elementos posteriores que façam concluir que ele foi o autor daquela atividade criminosa, não existe mais a possibilidade do início dessa ação criminal contra esse respectivo sujeito, porque a gente deve preservar a segurança jurídica, razão pela qual nós extraímos do princípio do ne bis in idem processual a seguinte conclusão: não se pode iniciar ação penal contra a mesma pessoa em virtude da mesma imputação criminal. Agora, não sei se vocês já chegaram a ver, tem um filme, que é, como é que chama a porcaria do filme, rapaz? Eu não lembro direito o nome do filme, não. O filme era mais ou menos o seguinte, ó. Uma mulher foi processada e condenada, acho que é risco duplo, duplo risco, um negócio assim.
Mas ela foi processada, foi condenada e cumpriu pena por ter supostamente assassinado o marido dela. Então ela foi levada a júri, foi condenada, cumpriu pena por ter matado o marido dela. Depois ela descobriu que, na verdade, o marido dela nem morto estava. O marido dela deu um golpe para, acho que receber um seguro, e ela foi acusada de tê-lo matado, condenada, processada, julgada e executou aquela pena. E lá na cadeia, né? Sabe como é que é, né? Preso sabe mais processo penal que advogado, que juiz, que doutrinador, que jurisconsulto, sabe tudo. Não tem nada pra fazer, fica lendo lá. Código penal, código de processo penal. Aí ela conversando com a presa chega pra ela e fala pra ela o seguinte: cara, se você foi condenado porque você matou seu marido, se você cumpriu a pena porque você matou seu marido, então você pode sair daqui e matar ele. Por quê? Sua pena já está cumprida. Uma vez que ninguém pode ser processada pela mesma imputação 2 ou mais vezes, vamos por assim dizer. Tomem cuidado com esses negócios de filme, tá, senhores? Ó, para eu saber se o sujeito já foi processado por um fato e está sendo processado pelo mesmo fato novamente, eu tenho que haver o quê? Tem que ter a mesma pessoa e a imputação tem que ser a mesma. A acusação tem que ser a mesma. A imputação criminal tem que ser a mesma. Neste caso em concreto, tomem cuidado, porque se ela vier a matar o sujeito novamente, vamos por assim dizer, entre aspas, né? Porque não matou primeiramente, a imputação ali é nova. A imputação criminal é outra. Então é perfeitamente possível que ela possa ser condenada novamente. No primeiro caso, não há dúvida, houve um erro judiciário, cabível, no caso, revisão criminal, aonde, eventualmente, se ela já tiver cumprido a pena, cabe indenização. Mas isso não significa dizer que ela pode sair, matar o sujeito novamente, porque ela não pode ser processada por aquele fato. Claro que pode. Pode porque a imputação é nova, a imputação é distinta. E se a imputação é distinta, não há que se falar em vedação desse processo criminal. Tá? Deixa eu ver aqui na internet o nome desse filme, peraí. Cadê você? Não sei onde tá estranho, não. Não sei, acho que é risco duplo mesmo, mas vocês não vão ver mesmo. Gravem a ideia, tá? Que é o que importa. Ou seja, ninguém pode ser processado 2 ou mais vezes pela mesma imputação. Se a imputação for diferente, não há problema nenhum em relação a isso. Uma observação que eu gostaria de fazer com vocês aqui, em relação a esse princípio, é sentenças prolatadas por juízo absolutamente incompetente, porque tem uma discussão doutrinária a respeito disso. Vamos para a seguinte ideia, ó. Imagine que o crime é de competência da Justiça Estadual. O crime é de competência da Justiça Estadual, mas, entretanto, por um erro judiciário, ele foi julgado na Justiça Federal. Lá foi julgado, lá foi condenado, e a sentença transitou em julgado e absolveu esse sujeito. O sujeito foi absolvido lá na Justiça Federal, mas deveria ter sido julgado na Justiça Estadual, que era a competência para aquele caso em concreto. O que nós temos aqui? Um típico caso de juízo absolutamente incompetente que prolatou determinada sentença que, mesmo assim, transitou em julgado. Cuidado com alguns autores, aqui cito, por exemplo, o renomado mineiro Eugênio Pacelli, que entende que, em se tratando de incompetência absoluta, aquela decisão ela não pode gerar efeitos no mundo jurídico. E ela não pode gerar efeitos no mundo jurídico porque ela é, vamos dizer, uma sentença até inexistente, pois dada em violação ao princípio do juiz natural. E se ela é uma sentença inexistente,
Entende o renomado autor que é possível que se proponha novamente aquele processo contra aquele sujeito, obviamente que na justiça competente. Então ele foi absolvido lá na Justiça Federal por falta de provas, por exemplo. Mas ele deveria ter sido julgado na Justiça Estadual. Como o juízo é absolutamente incompetente, entende Pacelli que aquela sentença é perfeitamente possível de ser revista pelo juízo estadual, pois ali houve violação ao princípio do juiz natural. Isso não significaria contrariar, seria, vamos assim dizer, uma exceção à aplicação do princípio do nobis in idem processual, qual seja, quando houver incompetência absoluta. A despeito do nosso mais amplo respeito pelo renomado doutrinador, não é isso o que entende a doutrina majoritária, não é isso o que entende os tribunais superiores. Até anotei para vocês, se vocês quiserem ver posteriormente, HC, STJ, ó, HC 91403 do STJ e HC 86606 do Supremo Tribunal Federal. Um HC foi no STJ e um outro HC é do Supremo Tribunal Federal que discutiu isso. O que discutiu? Se a sentença for prolatada por juiz absolutamente incompetente e transitada em julgado, se é possível imputar, propor novamente a ação em face daquele sujeito. E o que entendeu os tribunais superiores? Não. O princípio do nobis in idem processual é absoluto. Pouco importa quem foi a autoridade judiciária que prolatou a sentença penal condenatória, mesmo que absolutamente incompetente, aquela decisão transita em julgado, formal e materialmente, razão pela qual não se pode mais impor, processar aquele sujeito novamente. Então saibam, apesar da divergência doutrinária, entende os tribunais superiores que mesmo sendo prolatada por um juízo absolutamente incompetente, o sujeito não mais pode ser processado em virtude daquela imputação. Essas, senhores, são as considerações que eu gostaria de fazer sobre esse segundo princípio aplicável, tanto à ação penal pública como à ação penal privada. Mais precisamente, princípio no nobis in idem processual. Anotem aí abaixo, por gentileza. Letra B, seja anotado. Princípio do nobis in idem processual. Escrevam à frente. Extrai-se do referido princípio, que ninguém pode ser processado, duas ou mais vezes pela mesma imputação criminal. Duas ou mais vezes pela mesma imputação criminal. Mesmo que a sentença tenha sido prolatada, por um juízo absolutamente incompetente, mesmo que a sentença tenha sido prolatada por um juízo absolutamente incompetente. E por fim, senhores, para nós terminarmos esses princípios comuns, letra C, princípio da intranscendência. Aonde nós encontramos esse princípio? A doutrina diz que ele está expresso lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. O artigo inciso 5º, O artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, ele diz, ó,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor patrimônio transferido. O que é esse princípio? Vocês estudam lá no direito penal, que nada mais é do que o princípio da pessoalidade. O que é o princípio da pessoalidade? Aqui na ciência criminal, só o sujeito que concorreu para o fato criminoso, seja na condição de autor, seja na condição de partícipe, é que pode sofrer as consequências penais daquela infração criminal. Então, se só aquele sujeito pode sofrer as consequências penais, isso significa o que, trazendo essa ideia para o campo do direito processual? Simples. A ação só pode ser proposta em face do suposto autor do fato delituoso. Não se pode propor ação contra o filho, não se pode propor ação contra o marido, não se pode propor ação contra a mulher ou assim sucessivamente. Eu só posso propor a ação penal contra aquele suposto autor do fato criminoso. Às vezes, senhores, às vezes, isso ocorre de certa forma nos crimes societários, em que se imputa a prática do fato criminoso ao marido e à mulher ao mesmo tempo. E muitas das vezes, essa mulher não concorreu em nada para aquela atividade criminosa. Ela, em momento algum, existe elementos de formação de que ela foi coautora, de que ela foi partícipe. Ela apenas, vamos assim dizer, usufruía daqueles rendimentos aferidos pela atividade ilícita do marido. Às vezes ela nem sabia, não tinha nem conhecimento daquilo. Isso não significa dizer que ela possa ser processada. Ela até pode ser processada sim, desde que ela tenha concorrido para a infração criminal. Mas se ela não concorreu para a infração criminal, não é porque ela é marido do sujeito que pertencia a essa organização, que fraudava a licitação, que fazia parte dessa organização criminosa, por ser mulher do sujeito, que ela pode ter contra si uma eventual ação penal. Isso é um absurdo, isso é uma aberração jurídica. Isso viola, obviamente, o princípio da pessoalidade e o princípio da intranscendência. Então, dizer intranscendência significa dizer a ação penal só pode ser proposta em face do suposto autor do fato delituoso, uma vez que a pena não passa da pessoa do condenado. Tá? Vamos anotar isso aí, por gentileza. Letra C, princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência. Anotem aí. A ação penal, só pode ser oferecida em face do suposto autor da atividade criminosa, em face do suposto autor da atividade criminosa. Uma vez que estabelece o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, uma vez que estabelece o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, que a pena não passará da pessoa do condenado. Que a pena não passará da pessoa do condenado. Perfeito, senhores? Então, o que vimos nesse primeiro vídeo pertinente aos princípios? Nós vimos os princípios comuns, qual seja, princípios que se aplicam tanto à ação penal pública como à ação penal privada. E quais são eles? Princípio da inércia, princípio do... Gasguei aqui. Do ne bis in idem processual e, por fim, princípio da intranscendência. No próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês os princípios específicos da ação penal pública e a gente encerra os princípios estudando no outro vídeo princípios específicos da ação penal privada. Tá? Valeu!